Sejam todos muito bem-vindos, programa Controverso, segundo turno das campanhas eleitorais do Brasil 2022, e nós vamos fazer algumas análises eleitorais com a nossa cientista política preferida, Ludmila Rosa. Tudo bom, Ludmila? Tudo bem, Giovanni. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, o convite. Obrigada por me apresentar como sendo a preferida. A gente estava brincando aqui que não é só uma questão de preferência, porque nós somos poucas, né? Poucas cientistas políticas e, infelizmente, poucas as mulheres que têm a sua voz legitimada e ouvida nesses espaços, nesse grande varejo do comentário político. Então, obrigada pela oportunidade mais uma vez. Mas aqui no Controverso, nós optamos por trabalhar com a jornalista, sua amiga, Cris Soares. Sim. E quando nós projetamos o Controverso para esse ano, uma das questões que nós trouxemos era maior voz feminina, porque nós entendemos que nosso país é heteronormativo, ela é heteronormativo e patriarcal, é uma voz masculina muito forte, e nós gostaríamos de usar isso aqui como um instrumento, né, para a sensibilidade feminina, para a contribuição da mulher. E que é muita, né? Não pense, Giovanni, que não é desafiador para nós mulheres estarmos e ocuparmos esse espaço conversando sobre algo que até algum tempo atrás foi nos ensinado que não era o nosso lugar, né? Que é o lugar da política. Ludmila, é interessante, eu estou aqui na condição de entrevistador, tem uma coisa interessantíssima. A mulher, a impressão que dá é que ela chega e começa a jogar todo o conhecimento próprio de quem estudou, de quem, né, pagou o preço por isso, mas a gente sente uma certa timidez, uma certa reserva, né? E o homem, às vezes, já tive certas pessoas que você nota que a pessoa não tem todo aquele conhecimento que o cidadão vende, ele não entrega tudo aquilo, mas o cidadão vem com uma confiança, ele vem com uma... E eu acho que a gente precisa sair disso, a gente precisa sair dessa avaliação exterior, respeitar o ser humano enquanto ser humano, e vamos começar a partir daí. Vamos lá. Nós estamos com um momento em que o PL aqui do estado de Goiás, né, está com uma situação constrangedora, porque tiveram uma avalanche de votos, não só aqui em Goiás, no Brasil todo, baseado na força bolsonarista, né, e está com risco de perder seus cargos, né, que foram eleitos por não respeitar a cota de gênero, que não é uma cota para mulheres, é uma cota de gênero. Vale para homens, para mulheres, não é isso? Exatamente. É interessante você trazer esse tema, Giovanni, primeiro porque você desmistifica a ideia de que há uma cota para mulheres. Você não pode ter uma nominata, né, uma chapa inteira formada por 71% de mulheres e 29% de homens. Essa chapa cairá diante da Justiça Eleitoral porque ela está burlando a legislação. A legislação prevê um mínimo de 30% de cada um dos gêneros. Ah, eu vou cutucar. Você lembra do Partido das Mulheres, que raramente tinha alguma mulher? Exato. Não, o Partido das Mulheres, que agora ele mudou de nome. Era PMB. Era o PMB, agora acho que virou o Agir, não sei, enfim. Mas a presidência do partido era ocupada por homem, enfim. A diretoria tinha, acho que uma secretária, mas ela não tinha voz nenhuma. Voz, né? Então são os dissabores, né, do exercício, da experiência político-partidária das mulheres ainda hoje. Mas eu vejo essa questão do PL aqui no estado de Goiás, para a Assembleia Legislativa, o Partido Liberal, que é o partido do presidente Jair Bolsonaro, elegeu 3 deputados. Então, é um partido que tinha um volume de pessoas importantes, né, candidatos para a reeleição, então não pode se dizer que eram incipientes, que desconheciam essa norma. Se de fato se confirmar que o PL desrespeitou a cota de gênero, eu encaro isso com profunda, além de pesar, mas preocupação. Eu não tenho dó, não. Amadorismo. Preocupação, porque da quantidade que nós falamos, a imprensa, né, a advocacia, a militância, a sociedade civil organizada, que pauta todos os dias a importância de nós termos um equilíbrio entre os gêneros nas casas legislativas. Nós falamos muito sobre isso, sobre a importância não só de colocar a mulher na chapa, mas a importância de a gente atrair mulheres para o processo, mulheres competitivas, e dar a essas mulheres condição de serem candidatas viáveis, né? Isso é falar da exaustão. Então, assim, se confirmar, é um amadorismo mesmo. Eu não posso compartilhar com você, porque, eu não sou jornalista, eu sou só um comunicador.
Então, muito do que eu ouço, não ouço de uma fonte. Sim. Eu ouço de pessoas que me compartilham coisas das suas intimidades. Mas os partidos de esquerda não fogem dessa realidade também, não. Não, Os não. partidos de esquerda me passam uma vergonha enorme nesse aspecto, porque a destinação de contribuição financeira do partido para que as mulheres possam disputar de igual para igual é ínfima. É ínfimo. E chega a ser ridículo, no sentido assim, você tem milhões também não, porque não é tanto assim, 1, 2, 3 milhões para homens de cargos estratégicos, e às vezes para mulher você tem 5 mil reais, Sim. 10 mil reais. Você sabe, Giovanni, eu acho que até é importante a gente dizer aqui, o fundo partidário, quando ele é destinado aos partidos, cada legenda tem por obrigação destinar um percentual de 5% desse fundo partidário para a formação de quadros femininos. Isso está na legislação. Isso não é praticado, nós sabemos disso. Não só não é praticado, como a prova disso é que todos os anos os partidos vão aí à cata de mulheres, né, sem nenhum trabalho político, ou que não necessariamente têm vocação ou vontade de disputar um pleito, mas que são convidadas para aquele exercício eleitoral daquele ano, simplesmente para cumprir a cota. Você não pega uma cientista política, uma jornalista de ponta, uma advogada de expressão, uma médica, uma pessoa que tenha já uma relevância social, que já tenha ali o seu fã-clube, seus adeptos, né, para descarregar nelas. E uma outra coisa que você trouxe é importante, o problema da mulher na política é um problema que perpassa todas as colorações partidárias. Isso não é um mérito ou um demérito de partidos de direita, não. Nós temos um problema que é estrutural e partidos de direita, de esquerda, de centro padecem dessa pouca... Mas eu achei amadorismo. Eu achei amadorismo porque eles sabiam o volume de voto que eles teriam. Pois é. Isso era uma coisa muito básica para ser tratada. Isso é inexplicável, porque... E existem mulheres no PL extremamente estratégicas. Sim. E mais do que ter uma, duas, você tem que ter a quantidade que dá um mínimo, um percentual. Então, como que você chega, né, para uma disputa, sabendo do volume de votos, o potencial eleitoral de um partido como esse, e não se atenta sobre algo que fez, inclusive, caírem 2 vereadores aqui no município de Goiânia recentemente. Caíram porque agora, o PRTB... acabou. Ou seja, a jurisprudência está fresquinha. Fresca, na cabeça do eleitor. Vai acontecer isso, vai passar pelo mesmo TRE, vai passar pelo mesmo TSE. Agora, eu me lembrei, em relação a essa questão, lá na Vila Nova tinha um senhor, que ele era pai de uns meninos, amigo da gente, e os meninos fizeram uma coisa muito errada, eu não quero contar o que é, não. Só que eles fizeram um planejamento bem feitinho, né? Aí o dia que eles apanharam, eu lembro direitinho ele pegando os meninos, pegando pela orelha, ele falou assim, apanhar por 2 razões. Primeiro que você fez trem errado, segundo que você foi burro. Quando a gente faz trem errado, tem que saber fazer bem feito. Sim. Sabe, Ludmila, qual o impacto que a gente pode esperar no vitimismo de direita do PL? Sabendo que os candidatos têm aí uma repercussão violenta nas redes sociais. Um impacto imenso, porque nós já vivemos um problema de descredibilização das instituições e das leis, um momento muito dramático na história desse país. Então você veja, se confirma que houve uma burla à legislação eleitoral, que não foi respeitada a cota de gênero e cai essa chapa, nós tiramos do mandato 3 deputados com expressão eleitoral e também muito vocais nas redes sociais. É óbvio que eles vão para cima da legislação, é óbvio que eles vão dizer que é uma legislação que não diz a que veio, então isso é muito ruim. Legislação não, acho que você quer falar do Poder Judiciário, né? Também, legislação? Mas vai ter ataque à cota de gênero, você não precisa ter medo de vaticinar sobre isso, não tenha medo. Vai ter ataque, vai dizer assim, essa cota não diz a que veio. Lu, eu acho pior, eu acho muito pior, porque para atacar a legislação, isso vai acontecer numa discussão mais ampla, numa reverberação, não é? Numa expansão da discussão. Sim. E isso nós só vamos sentir mais à frente. Aí tem outros elementos que virão a favor. Mas agora, nesse momento, nós temos uma ferida aberta, que inclusive está no nosso 3º bloco, para conversarmos, vamos dar só uma pitada nela aqui, há uma ferida aberta do ruir da sociedade brasileira.
E o ataque que se faz, nesse sentido, é contra o Poder Judiciário, Claro. aonde existe ilegalidade. É uma ilegalidade. O Poder Judiciário simplesmente está fazendo ou discutindo aquilo que são as regras do jogo. O medo que eu tenho é de que isso já sirva de anteparo e início da discussão de que está tendo uma perseguição contra a direita, de que o Poder Judiciário, automaticamente, que é o poder que julga, mas também que organiza as eleições, está contra o bolsonarismo. Você acha que não? Giovanni, eu acho que nós precisamos fazer esse debate aqui, e eu sei que a sua audiência é muito qualificada, por isso que eu tenho muita tranquilidade em dizer isso. Nós precisamos fazer esse debate de uma maneira franca e não é despolitizada, é despartidarizada. Sabe por quê? Hoje, você conhece bem de anedotas, e o anedotário brasileiro tem aquela expressão do bode na sala. Sim. Nós colocamos um bode na sala e está todo mundo olhando... É o jabuti na árvore. Exatamente. Está todo mundo olhando para esse bode na sala, que agora é o Poder Judiciário, né? Todo mundo olhando e o bode na sala é o Judiciário, e o Judiciário está acabando com tudo. Quando, na verdade, nós estamos experimentando, né, de maneira talvez inédita na história do Brasil, pelo menos desde a redemocratização para cá, um esticar das cordas legais no Brasil, como eu, pelo menos, não é da minha geração, como eu nunca vi. Então é aquela história. Quanto mais você estica a corda da democracia, a volta dessa... Imagina que você está no octógono, né? Você cai ali, quanto mais você imprime pressão, mais a corda te joga com pressão para o seu lugar de origem. Então eu acho que nesse momento o Poder Judiciário está cumprindo um papel muito desafiador, de mostrar para as pessoas que há leis, de que há normas no Brasil e que essas normas precisam ser seguidas de maneira a não confrontar o poder que simplesmente está vocalizando essa norma. É dizer para você, por exemplo, essa questão que a gente está explorando muito sobre censura, né? Censura dos meios de comunicação. Esse era o meu próximo tema. Mas só dando um spoiler, quando você faz algo que é ilícito, você espera, ou pelo menos as pessoas que compreendem que nós estamos num Estado democrático de direito, esperam que haja sim uma reação, né, do regramento que baliza as nossas relações, porque é assim que se vive num Estado democrático de direito. Se você faz um ilícito, essa lei vem para coibir o seu ilícito. Agora, se a lei vem, você pega a sua rede social e diz assim, estou sendo perseguido, há uma lei que me persegue. Não é sobre o indivíduo, é sobre o nosso comportamento coletivo que está extrapolando a nossa pactuação legal, Giovanni. É disso que nós estamos falando. Só que nós temos uma outra questão aí, que é a seguinte. É sobre o que se fala, que no caso, está se falando sobre uma perseguição, que não é perseguição, é porque a pessoa cometeu um ato, esse ato é ilegal. Quando eu digo que João é um criminoso e João não tem sentença condenatória de tal crime, essa fala pode ser considerada ilegal, dependendo da sua aplicação e o uso dessa fala. Então, essa ilegalidade que está sendo discutida é o tema. A pessoa que fala é alguém que quer um determinado resultado, mas a minha discussão é com quem está ouvindo. Nós temos hoje com as redes sociais 2 eventos marcantes. O primeiro é o evento de uma projeção astronômica daquilo que se diz. Sim. Antigamente isso era restrito ou ao jornal, inicialmente, jornal revista, depois ao rádio, depois à televisão. Mas com a internet e as redes sociais, isso teve uma projeção e qualquer pessoa pode dizer o que quiser e ter uma reverberação. A segunda questão é a interatividade, a devolução que essas pessoas dão, aumentando e engrossando o caldo. Onde eu estou querendo chegar? Eu tenho medo realmente de um risco institucional, de ruptura institucional no Brasil. E uma situação como essa, e nós precisamos entender que o homem simples
Ele acredita que entende de política. Sim. Ele acredita que entende de leis. Sim. Mas acontece que mesmo pessoas cultas, mesmo advogados, mesmo pessoas altamente experientes, elas estão em volta de um pânico moral. E aí eu queria que você explicasse, temos poucos minutos, o que é o pânico moral. E esse pânico moral está induzindo a compreensão das pessoas. Só que você vai dizer no próximo bloco. Certo. E você permanece conosco, você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, o programa do OAB Casag, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar. Não perca tempo, conte conosco, Faculdade Falcão. De volta ao programa Controverso, segundo bloco, com a nossa cientista política preferida, Ludmila Rosa. Ludmila, deixei uma pergunta no ar aí para você, né? Queria que você agora se posicionasse. Tá. Você me pediu que eu falasse um pouco sobre o pânico moral. A agenda, né, moral, ela tem sequestrado a política brasileira, já não é de hoje, né? E o que a gente fala sobre uma agenda moral? Hoje, nós estamos experimentando, de um lado ou de outro, um terrorismo com relação ao eleitor, né, que é paralisante do ponto de vista das grandes questões que a gente deveria estar discutindo nesse segundo turno. Dá um parênteses, e quais são essas questões que nós deveríamos estar discutindo? A gente deveria estar discutindo economia, infraestrutura, saúde, educação, financiamento da Previdência, reforma tributária, os grandes temas. Reforma fundiária, saneamento. Sim, infraestrutura como um todo, os grandes temas. Rever o Pacto Federativo. Exato. Passar mais para os municípios, depois para o Estado e a União ser a última. Exato. Nós deveríamos estar pensando... Sim, deveríamos estar pensando que Brasil... Redução que Estado, do tamanho do Congresso? Se for da vontade do eleitor, por que não? Eu acho que nós vivemos uma democracia em que... Replanejamento da distribuição para o Poder Judiciário, saindo das grandes cortes e indo para as pequenas cortes e avançando. Amadurecer o que nós estamos querendo processo dizer, republicano, né? Amadurecer e aperfeiçoar o nosso processo republicano democrático. Isso era o assunto do segundo turno. Ou deveria ser... Para que nós ocupássemos aquilo que, inclusive, os capitalistas liberais querem. Né? Que o Brasil possa ocupar o tamanho da nossa grandeza. Exato, porque nós estamos aquém. É um país rico, de recursos naturais abundantes, um povo trabalhador, aguerrido, mas que estamos aquém do que a gente poderia crescer. Ludmila. Só para concluir, e aí onde entra o pânico moral? Assim. O que nós estamos tratando nesse segundo turno? Sobre uma ameaça ditatorial? É o comunismo que vai se implantar? São coisas, Giovanni, que francamente... Olha aqui para a nossa audiência. Francamente, não estão na ordem do dia de nenhuma das candidaturas. No entanto, estão na ordem do dia do debate público. E não é à toa, não foi por mero brotamento. Há uma intencionalidade em levar o eleitor a discutir apenas aquilo que não nos constitui como uma nação próspera. Nós estamos discutindo agora coisas que, além de não existirem, né, em nenhum dos planos de governo, mais nos fragmenta como nação
do que nos constitui como uma nação que está mirando na prosperidade, na justiça social, no combate às desigualdades e no aperfeiçoamento das nossas políticas públicas. Veja, esse é o pânico moral e veja o quanto ele é deletério para o amadurecimento da nossa democracia. É péssimo. Eu não posso chegar aqui, mentir para a sua audiência e dizer nós vivemos um momento extraordinário, excepcional do ponto de vista da nossa cidadania. Não vivemos, Giovana. Não vivemos. Esse segundo turno tem mostrado para nós, analistas políticos, para as pessoas que pensam o Brasil, assim, para além dessas questões mais pontuais de eleição, o quanto o futuro nos é desafiador. Ludmila, eu queria ajudar o meu telespectador a visualizar um pouco esse pânico moral. Nós temos um problema de fome no Brasil absurda. Nós não precisamos sair daqui para alimentar a gente na África, no Haiti. Se puder, por favor, vá. Não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo para não ir. Eu estou dizendo que a gente não precisa ir longe. Saia da sua casa, vá para os bairros periféricos, entre em contato com a CUFA, Central Única das Favelas, ou entrar em contato com o Centro Espírita, ou as igrejas evangélicas, católicas, centros comunitários. O pessoal sempre vai te falar das famílias. Gente que está passando fome. Fome. E ao invés de discutir isso, estamos discutindo o fechamento de igrejas, a perseguição, a cristãofobia. Fechamento de igreja. Eu sou pastor, sou cristão, eu sou cristão evangélico há 30 anos. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Nós temos 90% da população brasileira que é evangélica ou católica. Os católicos são 50 e poucos por cento, 55%, e os evangélicos os outros 30 e poucos por cento. Quem vai perseguir 90%? O 1% de ateus que existe no Brasil? Os 3,5% de espíritas? O restante pequeno grupo que estão dispersos em várias formações? Quem vai fechar? A sua mãe ela é religiosa, seu pai é religioso, o chefe da polícia da sua região o coronel da polícia militar seu é religioso, o juiz é religioso, o promotor, quem vai? O prefeito da sua cidade é. O pânico moral é quando algo que é irreal, desproporcional, absurdo, inexistente, ele é colocado na sua cabeça para você não ver a realidade. Ideologia de gênero. Não existe isso em lugar absolutamente nenhum. Que há uma mente esquerdista internacional que estão se organizando para transformar as pessoas em LGBT. Aonde? Na Rússia. Entre em contato, faz pesquisa. O sofrimento das comunidades homossexuais na antiga União Soviética. E na Rússia hoje, né? Na Rússia hoje. Os direitos são menores do que nós temos aqui. Lá em Cuba. Não. Então, gente, sempre que nós passamos a esse tipo de discussão, a destruição da família. Qual família? A família, papai, mamãe, 3 filhos, ela existe só em pequenos centros de classe média e classe média alta. A maioria das famílias brasileiras é a avó que ajuda a mãe a cuidar dos netos, geralmente negros, mulatos, descendentes de índio, nas regiões mais periféricas do país, que é aquele pessoal que passa fome. Nós precisamos entender que esse pânico está sendo colocado, desculpa, eu ouvi você, eu fiquei tão maravilhado, eu me empolguei. Mas, Giovana, é isso. Desculpa. Assim, e eu tomo a liberdade aqui, não só na condição de entrevistada, mas na condição de cidadã. Antes de ser cientista política, eu sou uma cidadã que me preocupa com o meu Brasil, meu país, que é nosso. Mas eu quero te parabenizar pela postura, pela fala, porque é um homem evangélico e que consegue, né, e que, sendo evangélico, como são muitos os evangélicos, conseguem entender que, nesse momento, há, sim, uma ficção moral sendo criada para causar temor nas pessoas de boa índole, de fé no Brasil. Coisas que não existem. Não existe, ninguém está falando sobre fechamento de igreja. Isso é esdrúxulo de se pensar. Num Brasil civilizado,
onde e como e quais são os mecanismos jurídicos de se provocar o fechamento de igreja. Não existe. E nós estamos aqui, inclusive nesse programa muito qualificado, nós estamos falando sobre isso, porque nós não temos uma agenda de país para colocar aqui e a gente está... Nós gastamos aqui um tempão falando sobre isso. E nós não temos, porque isso não está... Porque precisa ser combatido. Isso não tá pautado. E por outro lado, essa experiência ruim que nós estamos vivendo precisa ser combatida. Com pessoas de coragem, com pessoas que têm a sabedoria de dizer, eu sei que eu estou comprando uma briga, com pessoas que estão se cacifando eleitoralmente a partir desse pânico moral. Olha os patrocinadores indo embora. Mas nós precisamos ter coragem de dizer, as mentiras, né, precisam ser enfrentadas, e para o povo cristão, mais do que enfrentadas, precisam ser demonizadas. Cristo abomina a mentira, você sabe disso. A experiência cristã nos diz que a mentira é algo que nós devemos abolir com coragem. Então, Giovanni, nós precisamos aproveitar esses espaços que você nos dá para dizer, Brasil, vamos falar daquilo de onde nós queremos ir, para onde nós queremos ir. Como nós estamos hoje com o exercício de diagnose, fazer um diagnóstico, e de prognose, que é onde eu estou, para onde eu quero ir. Essa é a verdadeira experiência cidadã. Ludmila, me fala sobre censura e mordaça. Para mim não, fala para todos nós. Giovanni, esse é um tema... Censura e mordaça do TSE. Esse é um tema que eu acho que nos faz revisitar um tema anterior, que é o que é liberdade de expressão. O que é a liberdade de expressão conforme ela está constituída na nossa Constituição Federal, né? O conceito de liberdade de expressão, nós precisamos tratar disso com maturidade. Porque nós estamos vivendo um momento em que a liberdade de expressão, se considerada irrestritamente como é experimentada por algumas pessoas, nós vamos cair numa situação de barbárie e de anarquia. Porque é o que você disse, em nome de liberdade de expressão, crimes de opinião estão sendo cometidos, honras estão sendo afetadas e violadas. Giovanni, eu não posso aproveitar do meu espaço e dizer diante de uma câmera que o Giovanni Bueno é um assassino mordaz, sem que eu tenha qualquer registro probatório ou que você seja um condenado por assassinato ou homicídio. Eu não posso falar disso em nome de uma liberdade de expressão, porque a nossa liberdade de expressão, ela se limita no direito do outro, no direito subjetivo do outro, porque ele também tem. A sua liberdade de expressão não pode perpassar direito das pessoas, não pode cortar o pescoço de ninguém, simbolicamente falando, porque você tem um direito irrestrito e quase uma coisa meio... Eu quero falar e não me importo se está te ofendendo ou se eu estou cometendo crime, mas é o meu direito de falar. Isso nunca foi a liberdade de expressão preceituada na Constituição. É pelo contrário, é você ter o direito de falar com responsabilidade. É você ter o direito de falar aquilo que é justo, que é correto, que é reto e que você tem como provar. Isso ninguém pode censurar. Isso é incensurável em qualquer regime democrático de direito. Agora, cometimento de crimes a pretexto de estar gozando da liberdade de expressão, isso tem que ser combatido. Por um país sério, isso tem que ser combatido. Porque hoje, essa liberdade de expressão irrestrita é usada contra um adversário seu. E você fica feliz com isso. Mas amanhã pode ser usada contra alguém que está ao seu lado ou mesmo contra você. E você vai ver a experiência de uma injustiça como essa. Mas explica um pouco mais pra gente por que é que o pessoal de direita está reclamando tanto, se sentindo amordaçado. Eu estou recebendo um material que não está vindo mais da campanha política do Jair Bolsonaro e nem mesmo dos partidos. Estão vindo de cidadãos, meus amigos, meus parentes, etc. Mas a gente percebe que é um movimento coordenado, porque os argumentos são os mesmos. E olha, inclusive tem pessoas que falam, aconteceu comigo, né? E você olha, não, o Instagram tá te questionando porque você tá postando algo do outra pessoa. Não, mas foi eu que postei, mas aquele mecanismo tá... O que é que o TSE tá em cima da campanha do Bolsonaro? O TSE,
está, nesse momento, fazendo o que as instituições republicanas brasileiras deveriam ter feito em 2018, mas elas não tinham condições objetivas de fazer. O que eu quero dizer com isso? Há hoje uma orquestração em relação a como esse pânico moral e como esses engodos, essas mentiras são distribuídas para as pessoas. Não é os seus colegas que te trazem isso, não o fazem por coincidência do destino. Há uma rede toda coordenada para que essa narrativa, que é a palavra da moda, chegue de maneira não só consistente, mas também bem distribuída ao longo do Brasil, para que se crie um exército confiante de que o que chega por aqui é a verdade absoluta e irrefutável. Eles creem mesmo. Eles creem verdadeiramente. Então, o que o TSE está se perguntando ou perguntando para essas pessoas é: quem está pagando os custos dessa rede? Porque distribuir material de maneira orquestrada para todo o Brasil dessa maneira não é barato. Não. E quem trabalha com marketing digital sabe. Precisa de um impulsionamento violento. Um grupo de equipamento para não localizar. A base precisa ser fora do Brasil. Exatamente. A base precisa ser fora do Brasil. Quem está financiando essa rede de distribuição? O gerenciamento porque, olha, eu preciso ir para o grupo A, esse grupo A vai para o A1, depois vai multiplicar por A2. Sim. E esse pessoal vai soltar para as tias e os tiozão do WhatsApp. Exatamente. Que aí vai pegar na veia. Que estão todos inseridos em grupos de WhatsApp que são também construídos para facilitar essa distribuição. O inocente útil, né? Sim, e nós temos vários. Nós temos várias pessoas, eu repito, de boa fé, que estão encampando essa campanha. Tem hora que eu acho que o presidente Jair Bolsonaro também é um desses inocentes úteis. Ele, tá acontecendo aqui! Exatamente. E aí a gente fica pensando... Pai, foi eu que mandei. Quem está por trás dessa intencionalidade? O que se quer com isso? Se quer despolitizar a nação brasileira? Se quer criar um caldo de ódio, onde todo mundo vai ser cozido ali e servido, sabe-se lá para quem? O que se quer com isso? A justiça precisa realmente... Posso cutucar? Claro. O PT não fazia isso nos anos 80, anos 90? Com os fanzines, com o material que soltava. E olha, naquele momento ali, essa coibição deveria ter acontecido também. Sabe o que hoje as coisas estão levadas ao extremo? Porque naquela época, no meio analógico, né, você fazia um fanzine, você conseguia distribuir aqui e acolá, porque você pegava um assunto desse tamanhozinho. Mas a população brasileira se pautava pelos mecanismos mais oficiais, TV, rádio e revistas. Hoje, com o incremento da tecnologia e as redes sociais, o poder de enganar a população é infinitamente maior. Chegou no seu paroxismo. Quer dizer, se extremou de uma maneira que até as instituições republicanas têm dificuldade de mapear e de, não vou usar essa palavra, censurar, porque vão me entender errado, mas de impor sanções às pessoas que se valem disso para tirar proveito eleitoral. Ludmila, qual país que nós temos e que emergiu após o primeiro turno eleitoral do Brasil? Você vai responder para mim no próximo bloco. Você permanece conosco, você está no lugar certo. Foram vários os dias em que o cuidado e o acolhimento foram minha responsabilidade. Agora eu tenho o Plano Casag Saúde, o programa do OAB Casag, que tem sempre um plano para cuidar de cada um. Com planos que me dão acesso aos melhores hospitais, planos mais baratos que os vendidos no balcão e atendimento exclusivo. Isso é advocacia cuidando da advocacia. Olá, tudo bem? Sou o Pedro Luiz, sou diretor da Faculdade Falcão e eu tenho uma boa notícia para te dar. Quero falar com vocês sobre os cursos sequenciais de ensino superior. Você ainda não tem o seu ensino superior, está se preparando para concursos públicos ou já passou no concurso público e não sabe como tomar posse? Fale com um dos nossos colaboradores, um dos telefones que está aparecendo aqui e vamos te orientar para que você tenha sucesso na sua vida profissional. Nós da Faculdade Falcão queremos que você tenha as melhores ferramentas, que você tenha o melhor sucesso na sua vida profissional. Conte conosco, nos chame e vamos conversar.
Não perca tempo. Conte conosco, Faculdade Falcão. Programa Controverso, terceiro e último bloco. Estamos hoje fazendo aí uma avaliação política eleitoral do Brasil do primeiro turno e caminhando para o segundo turno conosco a cientista política preferida do programa, Ludmila Rosa. Tudo bom? Tudo jóia. E a minha perguntinha? A sua pergunta de $1 milhão, De né? $1 milhão. Que Brasil que emergiu das urnas? Um Brasil, primeiro, um Brasil fraturado, né? Quer seja quem for o eleito no próximo dia 30, vai pegar uma nação dividida. Isso é... No próximo dia 30 é o segundo turno, Isso. né? Que vai definir os governadores que faltam. Exato. E o presidente. Nós tivemos um primeiro turno que não explorou tanto quanto nesse segundo a separação do Brasil. Hoje o Brasil está dividido em 2 blocos. Então, é um Brasil fraturado, é um Congresso, não vou dizer mais conservador, porque eu tenho muitas pessoas do meu convívio que estudam conservadorismo como forma de pensamento, e eu devo dizer que o conservadorismo, como teoria, é sublime. Tem gente muito ilustrada, muito inteligente, e que sabe falar ou que tem um pensamento conservador de maneira genuína, e são muito difíceis de contrapor pela quantidade, pela solidez do pensamento. Agora, o que a gente viu é um crescente de pessoas que se arvoram em ser conservadores, mas em maioria são muito reacionárias, pessoas que chegam lá para falar sobre fé, mas que em maioria apenas se utilizam do discurso porque sabem que é um discurso que tem ressonância na população, né, mas que não tem uma experiência, uma prática de fé verdadeira. Nós levamos para o Congresso, então, um Brasil mais à direita, mais à extrema direita, sabe? Lembro que depois do resultado do primeiro turno... Eu preciso fazer uma interrupção. Sim. Para que você explique, homem interrompendo mulher é sempre desgostoso, né? Mas aqui eu entendo que eu sou um apresentador interrompendo uma mediador, cientista. Né? Um entrevistador interrompendo uma cientista. Eu queria que você explicasse um pouco melhor o que é conservadorismo. É porque você fez uma apresentação muito boa, mas eu acho que é complicado falarmos de conservadorismo no Brasil de 500 anos, um Brasil que teve pouca relevância à nossa fase imperial, à nossa fase, já sabe, para império, não tivemos rei, tivemos um império aqui, né? Até para entender essa questão de império, a gente precisa entender como é que era as circunstâncias dos estados brasileiros, né? E entender um pouco melhor isso. O que é um conservadorismo latino-americano, o que é um conservadorismo brasileiro? E qual a diferença do reacionário? Giovanni, que pergunta capciosa. Acho que deve mais um programa só para a gente falar sobre isso. Mas, sendo breve, o que é o conservador? O que é o pensamento conservador? O nome já diz muita coisa. É um pensamento que visa a conservar as instituições que efetivamente dão certo. Caberia para Minas, Rio Grande do Sul e São Paulo. Concorda? Exato, Caberia exato. bem ali. Então, o pensamento conservador é um pensamento reativo a toda mudança que é abrupta. Toda mudança que é revolucionária, né? Que você faz um turn-on, turn-off, assim, de um dia para a noite. O pensamento conservador, portanto, ele tem um certo equilíbrio, porque ele não gosta das coisas desequilibradas, né? É basicamente isso. Mas baseado numa estrutura que funciona. Que funciona. Que há uma regularidade, há uma organização. Por isso que a gente vai ver o conservadorismo europeu como um símbolo disso. Exato. O conservadorismo da elite chinesa, né? Do Japão. E eu acho que hoje os Estados Unidos têm centros conservadores que... Agora, na América Latina... Só em relação ao conservadorismo, que é uma parte que eu acho que é a cereja do bolo. O conservador, ele não é reativo a mudanças. Ele é reativo
a toda mudança que é muito abrupta. A revolução. A revolução. E ele é reativo também a você prescindir ou você descartar, jogar fora coisas que funcionem. Só que ele também sabe assimilar valores contemporâneos, desde que sejam aos poucos incorporados. Eu posso dar um exemplo? O reacionário, por outro lado, é aquele que não apenas não sabe assimilar o que é novo, a mudança de pensamento, né, o cosmopolitismo, como ele quer voltar para um patamar anterior ao que a gente vive. Que não existia. Exato. Nossa, que meu tempo era tão bom. Irmão, aonde? Você passava fome. Sim, sim. Outro dia eu vi uma entrevista de uma jovem, né, proeminente em rede social aí. A gente vivia melhor. Seu tio morreu com 58 anos, irmão. Aí essa jovem, eu soube que é uma influencer do campo da extrema-direita, e aí o entrevistador pergunta para ela, qual era um período bacana da história da humanidade? Ela diz, a Idade Média. Isso, Giovanni, isso é um pensamento conservador, com base naquilo que a gente falou? Isso é um pensamento reacionário. Alguém explicou para ela que o pessoal precisava colocar barro na farinha para poder encher o estômago? Mais do que isso. Acho que nunca ficaram sabendo disso. É mais do que isso, assim... Não, mais do que isso é complicado, porque você é magrinha, né? Eu sou gordo, eu fico desesperado com essa possibilidade. Mas mais do que isso... Barro com farinha, você tem um tempo pior do que esse? Não, do ponto de vista... Barro com farinha? Do ponto de vista da barriguinha, assim, eu acho que é demais, né? Mas mais do que isso, em matéria institucional. Ah, sim. Você tinha uma casta, né, do rei, dos amigos do rei, a quem tudo servia, e o resto do Estado ali de miseráveis, de pessoas cuja expectativa de vida era de 30 anos. E você sabe como é que era o nome desse pessoal? Vilão. O vilão era o não nobre. Que morava nas vilas, né? Que morava na vila, e que nos romances, nas históricas, o bandido é o vilão. Porque só uma pessoa pobre, miserável, que passa fome, feia, que pega sol, né, para trabalhar, é que é capaz de coisas horríveis e perversas. E o arremate, o seu, para mim, foi maravilhoso, né? Até trazendo assim, um conceito histórico da palavra vilão, né? Quem são os verdadeiros vilões da história da humanidade? Cabe aqui talvez um terceiro programa para a gente debater. Mas... Não, traz o patrocinador junto, tá? É uma boa provocação, um lado controverso. Mas, Giovanni, isso é ser conservadora? Falar que o mundo funcionou na Idade Média? Então, gente, existem pessoas que utilizam da bandeira do conservadorismo sem sequer saber do que é, mas querem chegar no poder para negar direitos, para surrupiar direitos das pessoas, para a gente voltar num patamar de civilidade que eu acho que eu, você e você detestaríamos viver. Você colocou que nós saímos com um Brasil mais reacionário e não conservador, né? Nós saímos com um país mais liberal na economia? Nós saímos com um país capitalista? Com uma forte impulsão capitalista? Giovanni, primeiro que o liberalismo clássico, o pensamento liberal, ele não apregoa que você tem que crescer, que uma nação tem que crescer de maneira concentrada. Porque a externalidade da concentração da renda, ela é muito mais negativa do que positiva, por óbvio. Então, nós tiramos ou colocamos no Congresso agora pessoas que estão comprometidas com uma agenda liberal prêt-à-porter, uma agenda liberal que atende aos interesses de uma parte da elite nacional, que não tem compromisso com o combate às desigualdades, que não tem compromisso com um progresso que seja distribuído. Que não tem compromisso com o Brasil. Que não tem compromisso com o Brasil. Não tem compromisso com o Brasil, não tem compromisso com a estrada, com ponte, não. Com iluminação, com saneamento, com saúde. Se o mercado financeiro, se os meus investimentos na Bolsa estão bem, está tudo bem, e que o povo às favas. E é esse o liberalismo que nós levamos para o Congresso. O pensamento liberal clássico é um pensamento absolutamente também sublime, assim como o pensamento conservador. E os dois muito importantes para o equilíbrio democrático, né? O equilíbrio das ideias, o equilíbrio... É uma Roraima forte, é um Sergipe forte, Sim. É um Goiás forte, Exato. Um Tocantins vigoroso. Exato. Ou seja,
uma estrutura do todo forte, Exato. é onde as partes são fortes. E é onde o crescimento... Um agronegócio bem feito, bem elaborado, você faz 3, 4 produtos num lugar só, com baixa agressão ao meio ambiente. Exatamente, uma indústria também que seja revigorada no Brasil, que a indústria foi sucateada por uma priorização no agro, e aqui não vou entrar nessa E não questão. vender as commodities, que são elementos primários para fora, e a gente adquirindo os elementos modificados, aprimorados. Então, é esse o Brasil que o verdadeiro liberal está preocupado. E eu falo verdadeiro liberal sem nenhum pudor, porque eu sei que tem pessoas que hoje estão comprometidas com a agenda liberal no Brasil e que gostariam de ver isso funcionando de maneira eficiente e sustentável. É o pessoal da Faria Lima que rompeu com o Bolsonaro. O pessoal da Faria Lima, de São Paulo. Se você pega, são os capitalistas. Exato, os verdadeiros. Você pega uma Neca Setúbal, né? Herdeira do Grupo Itaú, bilionária, e que essa semana teve no noticiário dizendo que o Brasil não pode mais caminhar com essa agenda liberal que o Bolsonaro quer implementar, porque isso gera atraso, isso gera dificuldade de nos constituirmos como um país rico. Nós estamos com o tempo ali, o meu diretor já está sinalizando, então eu preciso te perguntar. Então você entende que não é liberal, né? Não é conservador, mas é reacionário. E por que ele seria à direita? Porque nós temos uma direita tecnicamente estabelecida, porque tem hora que eu acho que nem esquerda organizada nós temos. Eu para dizer bem honestamente para você, eu já estou com pavor dessa disputa polarizada direita e esquerda. Eu acho que isso é paralisante em si. Então você não concorda com a esquerda demoníaca e a direita santa também, não? Não, por Deus, Giovanni, isso está trazendo lacunas, até do ponto de vista do pensamento político brasileiro, tão profundas que eu não sei como é que a gente vai sair desse fosso. Porque veja, eu estava ouvindo um discurso do candidato a governo lá do Rio Grande do Sul, que ninguém pode falar que o Eduardo Leite é um homem de esquerda. Por Deus. E aí eu vi esse discurso ele fala para o seu opositor, olha, um candidato ao governador não é um candidato dos petistas ou dos bolsonaristas, é o candidato do povo do Rio Grande do Sul. Ele fala lulista. É lulista. Não é nem lulista nem bolsonarista. Então é disso que a gente está falando. Assim, antes de a gente trazer essa pauta esquerda-direita, nós precisamos pelo menos entender o que é isso. Deixa eu te fazer, um colega meu chamou, queria debater com você, vamos. O que você quer? Não, eu quero debater sobre a discussão de direita com um esquerdista. Eu falei, mas você tem que procurar um esquerdista. Você não é esquerdista, não? Não. Então você é de direita? Não. Mas o que você é? Buga a cabeça. Eu não faço porque ideia. Mas isso aí que vocês estão discutindo não é o que eu sou. Exato. O que se está discutindo não é o que é esquerda-direita do ponto de vista clássico, né? Não é. Nós estamos anos-luz do que é esse debate, em nível de amadurecimento mesmo. Agora, criaram condicionantes aí, a direita se preocupa com a corrupção, a esquerda com o combate às desigualdades. Mas peraí, eu sou uma pessoa que me preocupa com o combate à corrupção e também com o combate às desigualdades. Exatamente. Você quer me enclausurar numa dessas caixinhas? Não, você não vai. Eu sou capitalista. Sim, nós vivemos... Eu sou empresário, eu tenho empregado, eu tenho conta para pagar, eu tenho aluguel. Eu sou capitalista. Eu vivo de desenvolver produtos e colocar no mercado. Mas eu tenho consciência social. Sim. Eu entendo que eu não vou conseguir viver numa nação equilibrada e uma nação rica se eu ficar explorando a miséria, a desgraça e a tragédia da pessoa à minha volta. Porque essa miséria, assim como a concentração de renda... A miséria me corrompe. A miséria te corrompe e ela chega na sua porta. Ela chega na sua porta, inevitavelmente. Não ache que você vai ficar muito rico, milionário, tendo milhares de miseráveis te beirando e que, de alguma maneira, aquela miséria não bata na sua porta. Vai bater. 2 minutos para a gente encerrar. E eu te pergunto, emergiu um Brasil mais religioso ou com uma influência religiosa na política? Emergiu um Brasil que, de uma maneira ímpar na história da nossa democracia, colocou a religiosidade no centro do debate. Eu vou te falar como é que eu vejo. Posso? Uma pessoa, uma vez, estava conversando com uma outra cientista política e ela me dizia assim, não, sempre foi religioso o Brasil. Eu falei, não.
Não. Estou com 55 anos, eu sempre fui uma pessoa estabelecida na religião, minha família é espírita católica e eu sou hoje evangélico, né, já há 30 anos, e a religião era algo do fórum íntimo da pessoa que a gente trazia na nossa individualidade para a nossa ação coletiva. Mas hoje é como se eu sou torcedor apaixonado. Você não tem torcedor fanático do Vila Nova, você tem torcedores apaixonados, certos de que ele é o maior do Centro-Oeste. Por enquanto, seremos maiores da América Latina. Em breve, segura. É como se os torcedores do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras, do Vila Nova, do Goiás, tomassem conta da discussão nacional política. Isso, exatamente isso. Por isso que eu falei... Deixa de ser uma característica pessoal para entrar na pauta coletiva do direcionamento. É uma inovação dessa eleição. Assim. Claro que o debate sobre algumas questões que envolvem uma moral católica, evangélica, sempre estiveram na pauta. Mas como agora não é um aqui, outro ali. É assim, eu sou evangélico, logo, se eu votar no candidato X, eu estou no caminho certo por ser evangélico, e se eu voltar no Y, eu estou desonrando a figura de Deus. Aí vem a pergunta, qual evangélico? Exato. A Igreja Universal do Reino de Deus é considerada não evangélica? Saiu uma pauta recentemente, acho que há 2 anos atrás, considerando a Igreja Universal de uma determinada denominação, entendendo que a IURD não é uma igreja cristã. Você sabia que, por exemplo, os testemunhos de Jeová são ou não são evangélicos? São ou não são cristãos? Não, são cristãos. A Igreja do Véu, sabe? E qual norma, qual o padrão de norma que vai seguir? Por exemplo, pode ou não pode beber? Né? Pode ou não pode cortar o cabelo? Pode ou não pode fazer tatuagem? Qual o evangelho? Não há uma concentração pertinente, não há um acordo. E ainda, Ludmila, você pega, por exemplo, o bordão... Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Certo? Qual Deus? Porque a percepção da deidade, mesmo dentro de pessoas da mesma religião, há um sentimento diferente de pessoa para pessoa e um compromisso com esse Deus diferente. E que é super difícil você conduzir isso numa igreja. É muito difícil você fazer a mesma relevância, por exemplo, em relação ao pecado. Tem gente que acha que certas questões são piores do que outras. E para a palavra de Deus não há diferença. Não tem pecadinho, pecadão. Você acha que sai um país mais religioso para participar da política? Eu acho que sai um país que majoritariamente foi enganado em matéria eleitoral, tomando como base preceitos muito caros para a população cristã do Brasil. Mas sai enganado, porque eu não entendo que ser religioso é ser o que as urnas nos mostram que o Brasil deve ser. Honestamente, eu não entendo. Então eu acho que sai um Brasil que se enganou, motivado por pessoas que de maneira desonesta se utilizaram tanto da religião quanto da fé, de pessoas de boa fé, para terem proveitos eleitorais. Ludmila, muito obrigado. Quero te convidar para você voltar para analisar comigo o segundo turno. Obrigada eu, Giovanni. Obrigada a todos que nos assistem. E eu estou sempre à sua disposição. É muito confortável estar aqui. A sua lucidez me inspira também. Obrigado. E estamos juntos. E que que haja país, né? Que haja nação após dia 30 de outubro, né? E você permanece conosco. Você está no lugar certo.